Bom dia, colega. Bem-vindo a mais um dos meus vídeos e, para não variar, bem-vindo a mais um dos vídeos de gestão intercultural. Dentro da gestão intercultural, da abordagem, o chamado modelo de Gerd Hofstede, e dentro do modelo de Gerd Hofstede, como sabem, há os 4 critérios de divisão das culturas, o critério do individualismo. Neste critério, que define as culturas conforme elas são mais individualistas ou mais coletivistas, e que é um critério importantíssimo também, com impacto fortíssimo na vida das organizações e na vida das sociedades, a diferença é entre aquilo que são culturas tendencialmente individualistas ou tendencialmente coletivistas, de coletivismo, mais de grupo. Nas culturas mais individualistas prevalece a consciência do eu mesmo, de mim como pessoa. Nas culturas coletivistas prevalece a consciência do nós, do grupo, do coletivo. Isto depois tem muitas competências, muitas consequências. Isto faz com que, por exemplo, nas culturas coletivistas, as obrigações são essencialmente para mim. Eu tenho que me preocupar essencialmente comigo, enquanto que nas outras eu tenho que me preocupar essencialmente com o grupo. Nas culturas individualistas, as opiniões são essencialmente valorizadas por mim e eu valorizo a minha opinião e essencialmente a minha opinião. Nas culturas coletivistas, as opiniões são muito influenciadas, são muitas vezes determinadas pelo próprio grupo e eu faço questão da minha opinião ser uma opinião alinhada com um determinado grupo. As organizações vivem para si nas culturas individualistas, vivem para a sociedade e valorizam muito a sociedade nas culturas coletivistas. Naquilo que são as culturas individualistas, o fundamental é não perder o respeito por mim próprio. O que é fundamental é eu estar bem comigo mesmo e não perder o respeito por mim próprio. Enquanto nas culturas coletivistas o fundamental é evitar perder a face perante os outros. É a opinião dos outros, é a minha imagem perante os outros que conta mais do que a minha imagem perante mim mesmo. Nas culturas individualistas há uma divisão clara entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional. Eu tenho um papel profissional, eu tenho um papel pessoal e são completamente diferentes. Naquilo que é as culturas coletivistas, eu pessoal e eu profissional muitas vezes misturam-se e são muitas vezes, não há uma distância, não há uma separação tão grande quanto isso. Como já disse há 2 ou 3 vídeos atrás, nas culturas individualistas, normalmente, tendencialmente, a comunicação é mais explícita, mais direta, frontal, completa, enquanto nas coletivistas a comunicação normalmente é mais de respeito pelos outros, mais preocupada com os outros, portanto mais ambígua, mais incompleta, mais em função do contexto do que nas culturas mais individualistas. O que é que acontece depois ao nível das organizações? As consequências é que, por exemplo, nas empresas com uma cultura tradicionalmente individualistas, a promoção é essencialmente baseada na contribuição, no valor, nas competências. É valorizada na pessoa e naquilo que é a contribuição da pessoa. Nas culturas essencialmente coletivistas ou tendencialmente coletivistas, pelo contrário, é muito mais baseada e é muito mais valorizada a idade, a contribuição que foi dada ao longo dos tempos, a lealdade à organização, que são muito mais valorizadas do que na outra cultura. Nas culturas individualistas é normalmente dada é mais valorizada a ação, a tarefa, a execução, enquanto nas culturas mais coletivistas é muito mais valorizada a relação. O relacionamento, a contribuição para o bem comum, isto é muito mais realizado. Nas culturas individualistas as relações são mais relações de interesse.
mais relações variáveis ao longo do tempo, mais de interesse. Eu hoje mantenho uma relação porque para um determinado objetivo eu preciso manter aquela relação. Nas culturas mais coletivas há um bem comum, há uma relação com características muito mais morais, e isto também tem impactos muito fortes na maneira como vivemos nas organizações. Nas culturas individualistas há regras universais. Nas culturas coletivistas as regras são muito dependentes da situação. O von Strompenaars costumava contar um caso que eu usava muitas vezes nas aulas e que faz com que, por exemplo, nas culturas coletivistas, imaginem vocês que um amigo vosso ia convosco no carro, numa rua empedrada, numa manhã chuvosa, e que o carro escorrega e atropela uma pessoa. Ele ia a 80 a hora e o limite eram apenas 50. Se vocês declararem em tribunal que ele ia a 80, ele é condenado. Se declararem que não sabiam qual era a velocidade a que ele ia ou que ele ia a 50, ele não é condenado. Os países individualistas, a regra acima de tudo, e se ele ia a 80, ia a 80, e portanto eu não vou mentir por causa dele, eu vou fazer. Nos países coletivistas, como ele é meu primo, ou como é o meu pai, ou como é o meu melhor amigo, eu me sinto na obrigação de não contribuir para o mal dele, e portanto ponho a regra, ponho o contexto, ponho a situação acima daquilo que é a regra universal. É também um dos aspectos. Nas culturas individualistas, o que é fundamental é o aprender, o fazer, o executar, a ação. No coletivismo é muito mais o ser, muito mais o contribuir, muito mais o bem comum que está em causa. Isto faz com que normalmente as culturas individualistas são mais imparciais, mais isentas, mais objetivas. As culturas mais coletivistas são normalmente mais flexíveis, mais preferenciais, e têm outros valores que, para além das regras e para além da isenção e para além da objetividade. É também uma área, é também uma forma muito eficaz de distinguir culturas. Portugal é claramente um país coletivista, muito coletivista, é um país onde nós valorizamos a relação, nós valorizamos o bem comum, nós valorizamos o estar bem com os outros, nós valorizamos o grupo, a modéstia, enfim, tudo isto que é característico destes países. Os americanos, por exemplo, os italianos, os holandeses são muito mais individualistas e, portanto, têm uma cultura bem diferente de nós neste aspecto. Ficamos por aqui, voltarei dentro de uma semana. Obrigado.